Bom dia a todos, pessoal. Hoje é 29 de abril de 2021. Bem lembrado pela Tassi, hoje é o dia da dança. Então, viva a dança aí, muito legal, como uma expressão da cultura corporal, super interessante, né? Super importante. Eu tenho o prazer de colaborar com a professora Aline Haas e aprender muito assim nessa troca de conhecimentos entre educação física, fisioterapia e dança. A gente aprende muito com essa dimensão artística, assim, que a gente às vezes até fica com vergonha de dizer que a educação física trata dos elementos da cultura corporal, sabendo que, claro, a gente não consegue ir a fundo em todas essas expressões da cultura corporal. E a dança é uma delas, né? É um mundo riquíssimo nesse campo aí intermediário aí da arte, mas também com o movimento no sentido físico, biológico, com as suas relações com a saúde e tal. Muito legal. Então, gente, viva a dança aí, tá? Parabéns para ti e para todos aí que trabalham mais diretamente com a dança ou têm história aí com a dança. Isso é muito legal. Vamos lá, vamos para o tema de hoje, né? Hoje nós estamos nos tópicos especiais, nós vamos tratar de métodos de recuperação, né? Com o grupo do Henrique e da Tassiane. Então, gurizes, tudo com vocês. Vamos lá. Então, para a gente maximizar o desempenho dos nossos atletas, dos nossos alunos, a gente não pode pensar só em treinamento, porque essa maximização depende também de um equilíbrio entre o treinamento e a recuperação. Entre os principais efeitos do treinamento, a gente tem o estresse psicológico, fadiga e também inflamação e dor muscular que pode surgir alguns momentos, às vezes até no dia seguinte do treinamento. Então, a recuperação, ela se trata de um retorno à homeostase. A homeostase seria o estado basal do corpo. Então, quando um corpo está recuperado, ele apresenta bem-estar psicológico, ele está descansado e saudável, ou seja, sem lesões ou inflamações. Existem diversos métodos que podem acelerar o processo de recuperação. Às vezes, só 2 dias, um final de semana, não é o suficiente para um atleta de elite, por exemplo, estar se recuperando. Então, por isso que esses métodos de recuperação existem. A gente vai citar alguns rapidamente, depois a gente vai se aprofundar em alguns. Nós temos, então, a crioterapia. Dentro da crioterapia, nós temos várias modalidades e tudo vai depender, o resultado vai depender da temperatura que tu vai atingir. Enfim, se tu precisa de algo mais local, algo mais geral. Então, a gente tem a imersão, que pode ser tanto em água fria quanto em banheira de gelo, tem compressa, a criomassagem e também a neve carbônica, que é um método bem caro, por sinal, e é utilizado mais em atletas de extrema elite, assim, digamos. Aplicação de calor e contraste, temos compressa, infravermelho, imersão e contraste. O infravermelho, ele tem só a função de realmente estar aquecendo, ele não é um tratamento de fotobiomodulação que vai ser comentado depois. Em relação à compressão, nós temos, então, roupas de compressão, podem ser só locais, assim, ou pode ser roupa de compressão de corpo inteiro. Temos a bota pneumática, massagem e o foam roller. Temos também a recuperação ativa, que é um dos principais métodos utilizados. O alongamento, que apesar de alguns estudos apresentarem que o alongamento não é muito efetivo como recuperação, mas ele é sim um método de recuperação. E o mindfulness também, que é muito utilizado para a volta à calma, para mais um relaxamento emocional, psicológico, do que em relação a de fato, um retorno à homeostase fisiológico, assim, digamos.
Tem também a eletroestimulação, a fotobiomodulação e o oxigênio hiperbárico, que também é um método muito caro e que pouco acessível, né? Então, existem até poucos estudos sobre o oxigênio hiperbárico, justamente por ser um tratamento muito caro. E vou citar aqui também suplementação e medicação, que aí já não entra dentro da área da educação física. Agora, a gente vai aprofundar mais sobre alguns métodos que são mais comentados, que são mais usados e que também têm muito mais respostas positivas no corpo. Começando com a eletroestimulação, que tem por definição a utilização de correntes elétricas de baixa intensidade que passam por eletrodos que são fixados estrategicamente em pontos do corpo. Os objetivos são o aumento de fluxo sanguíneo, assim aumentando a velocidade da remoção dos metabólitos sanguíneos, assim diminuindo também a sensação de dor muscular, causando o efeito analgésico da estimulação. Aqui a gente tem que ter um cuidado com a intensidade tanto muito alta quanto muito baixa. Na intensidade muito alta, a gente tem o perigo de causar uma isquemia muscular. Na intensidade muito baixa, a gente tem, não seria o perigo, mas não ia causar o aumento de fluxo que é esperado. O local de aplicação também se modifica bastante para cada objetivo que vai ser utilizado, que eu vou passar no próximo slide ali. Na produção de torque, os estudos que nós pesquisamos não mostraram nenhum efeito logo após a utilização do método. Pode passar, Tess. Aqui é o quadro de diferentes métodos dentro da eletroestimulação, onde as flechas inteiras são os resultados sabidos e as flechas pontilhadas são os resultados esperados. Pode passar, Tess. Na massagem terapêutica, tem por definição a manipulação mecânica dos tecidos de forma cadenciada. Os objetivos da massagem terapêutica são o aumento de fluxo sanguíneo, o aumento do retorno da remoção de lactato, o alívio das dores tardias, as DOMS, a liberação de nódulos e a diminuição do edema muscular. Tiveram estudos com diferentes tipos de massagem também, que para melhorar algum desses objetivos. Existem vários tipos de massagem diferentes para cada objetivo, assim como era na eletroestimulação. Na dor muscular e na percepção de força logo após o método, nos estudos que nós pesquisamos não tiveram muitas respostas. Pode passar. Isso logo após o método, né? Porque é a longo prazo. Isso, logo após o método. A longo prazo, que são as DOMs ali, as dores tardias, ele acaba assim ajudando. Nos métodos de compressão, tem por definição a compressão dos tecidos do local em questão. Assim vão comprimir os vasos profundos. Desse modo, com a compressão dos vasos profundos, aumentando o fluxo sanguíneo e a remoção de lactato. Com a remoção de lactato, os benefícios são a menor dor local e a maior remoção dos metabólitos sanguíneos também. Num comparativo de treinamentos que fizemos de um treinamento resistido e de treinamentos de triatletas, no treinamento resistido, treinamento de força, obtiveram melhores resultados com a bota de compressão. Temos vários tipos de compressão, métodos mais acessíveis e menos acessíveis. Entre os mais acessíveis estão o foam roller e as roupas de compressão. Só que nas pesquisas de roupa de compressão, tanto pré, tanto durante e no pós, não se obtiveram muitos resultados positivos. Na verdade, não se obtiveram muitos resultados, tanto negativos quanto positivos. Já na compressão pneumática intermitente, que são as botas de compressão, se obtiveram maiores resultados. Só que a gente falando do custo-benefício das botas,
é muito mais é muito melhor ser usado os métodos mais convencionais, como bolsas de gelo, massagem, calor local, porque os resultados não são tão diferentes assim. Pode passar, Tassi. Ao final, a gente tem a crioterapia, que ela tem por definição a aplicação de frio ou a retirada de calor, causando uma alteração na temperatura. Essa alteração na temperatura faz um estímulo nos receptores cutâneos, que assim eles vão excitar as fibras simpáticas do corpo. Excitando as fibras simpáticas, causa a vasoconstrição. Causando a vasoconstrição, diminui-se o inchaço e diminui-se a taxa metabólica. Assim, a permeabilidade vascular acaba diminuindo e os marcadores de lesão muscular acabam não chegando ao músculo, assim causando a sensação de analgesia dos sinais de dor menores. Na percepção de força, também não foram encontradas respostas nos estudos que nós pesquisamos, mas na recuperação da amplitude do movimento foram encontradas respostas, principalmente por causa da diminuição do inchaço que ocorre no local. Isso aí. Então, só colocando aqui, a gente pegou 2 artigos, um mais atual, de 2018, e um de 2009, que eles discordam entre si um pouco, mas é interessante para a gente estar dando uma olhadinha assim. Os dois são de revisão sistemática e fazem um comparativo entre os métodos, e esse estudo aqui, de um modo mais geral, diz que olha sobre marcadores de lesão, dor, fadiga e inflamação. Ele aponta a massagem e a crioterapia como os métodos mais eficientes. Porém, já nesse estudo, o que a gente achou muito interessante é que ele já diz que é importante a gente estar cuidando, então, da massagem, a técnica e a pressão, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado final. A crioterapia também, o que vai fazer diferença no resultado final vai ser a temperatura, e a recuperação ativa, o tipo e a intensidade. Então, de um modo geral, assim, só para finalizar, e esse estudo também cita a recuperação ativa e o contraste como os métodos mais eficientes. Mas, de um modo geral, como um fechamento, a gente pode dizer, então, que é importante a gente estar cuidando qual é o exercício que o atleta está fazendo, e porque as diferentes abordagens podem ser mais eficientes de acordo com a necessidade do atleta. E é isso. Tem muito mais coisas para dizer, mas infelizmente não dá muito tempo. Perfeito, gente. Muito legal. Tira ali isso aí. Compartilhamento. Parabéns, gente. Deixa eu pegar aqui, 11h40, não deu para descontar de novo, nada. Vamos lá, vida que segue. Bem interessante, tá? Vocês, assim, parabéns, tá? Porque é um assunto um pouco conflituoso, né? Para não dizer bastante. Ele também envolve o limite disso, do que é recuperação, é extremamente complicado, né? Então, eu já vi ali o pessoal escrevendo no WhatsApp, né? Mas o que é essa recuperação? É longo prazo, é curto prazo? É no final da sessão? É pós-sessão? São métodos ligados ao exercício físico? São coisas extras? É super complicado. Tem um monte de visão sobre isso, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu tentei fazer com os alunos, né? Com o Henrique e a Tassi, quando me perguntaram, que é da gente pensar assim, ó, qual é o conhecimento que a área do treinamento físico tem que ter, que é essencial para o treinamento físico, tá? Claro, tem outras coisas que são importantes, mas não são essenciais, não é nem conteúdo do treinamento físico, tá? Então eu fiz esse exercício de ver o que era essencial e o importante, tá? Por isso, então, fiquem tranquilos, que tem alunos, às vezes, que vêm da área da nutrição, por exemplo, quem estuda metabolismo, fica, não, mas como é que não vai falar de nutrição? É óbvio, tem que falar. Não, tudo bem, mas é um campo da nutrição,
Tá? Agora, por outro lado, eu queria só deixar esse registro, né? Todo professor de educação física que está tratando desse problema da recuperação de modo mais consistente, ó, eu tenho que parar para pensar sobre isso, eu tenho que decidir alguma coisa, claro que é importante entender coisas básicas e, inclusive, colaborar com nutricionistas e fisioterapeutas, se vai chegar nesse nível de complexidade no que nós vamos fazer. Tá? O que eu digo é isso, eu não gostaria que vocês estivessem dando dietas específicas para os alunos de vocês. Tá? Isso não, porque é um campo da nutrição. Agora, claro que a gente tem que entender um mínimo disso mesmo. Tá? E estudar isso, se o cara depois virar um pesquisador, não tem problema, porque a nossa área interage mesmo, é que nem com a fisioterapia. Tá? Agora, como treinador, eu acho que tem que trabalhar em conjunto com outros colegas, mas, de qualquer jeito, eu queria só ressaltar isso, que o Henrique e a Tassi viram, e eu disse para eles não falar sobre isso, mas a gente tem que lembrar que a recuperação primária está ligada ao estilo de vida, às coisas essenciais, né? Então, por exemplo, o Henrique, eles encontraram muito material sobre sono, por exemplo. E eu falei para eles, olha, gente, sono não é um método de recuperação. Ele é, muitas vezes, é uma forma de se recuperar, claro, mas muitas vezes é tratado como um desfecho, como qualidade do sono. Esse é um desfecho muito usual para avaliar não a recuperação completa, mas entender um mecanismo. É dizer assim, ó, por exemplo, eu comentei para eles que eu já fui banca de mestrado lá da UDESC com o professor Alexandre Andrade, onde ele tem uma linha inteira sobre a área da psicologia do esporte, onde ele avaliou mindfulness, eles aplicaram, né, aquele método de mindfulness em jogadores de vôlei, e quais eram os desfechos, né, as variáveis dependentes do estudo dele. Era qualidade de sono, era inclusive resultado, desempenho de jogo, desempenho de salto, a parte física também, tá? Ou seja, a qualidade de sono entra muito mais como um desfecho para tentar entender, diz, olha, esse meu método melhorou a qualidade de sono e provavelmente melhorou o desempenho. Aí eu fecho o meu modelo mecanístico que eu tenho que ter sobre esse desempenho. Tá? Mas lembrem que muitas vezes ele não é o fim, ele é um meio. Né? E, claro, dormir bem é importante, se alimentar bem é importante. Todos esses aspectos gerais são fundamentais. Isso vai relacionar. Mas eles trouxeram bem. O que eu posso, como treinador, manipular mais? Aí tem os métodos que são altamente discutíveis. Inclusive, gente, para vocês terem ideia, vocês sabem, né, eu já comentei para vocês em tópicos, quando eu fiz o tributo ao professor Agostoni, que tinha falecido, eu comentei dos meus estudos de iniciação científica. Esses dias até eu estou tendo que ler de novo, a gente está fazendo uma revisão sistemática com o André, mestrando meu, está publicado como pré-print, até um tema que eu quero trazer para vocês para falar sobre essa forma de produção mais para frente. E ali tem bastante coisa de fisiologia aquática, mas foi engraçado que eu botei imersão aquática para entender a fisiologia das pessoas que emergem dentro da água. Mas, gente, assim, ó, a cada 10 resultados da pesquisa, 9,5 eram sobre recuperação em imersão lá da crioterapia, assim, muito voltado para isso. Lembrando que não deveria ser assim, porque existe toda uma fisiologia do exercício aquático mesmo, né? As pessoas têm que entender o exercício também, mas também o pessoal usa muito só para mostrar que é um foco de estudo, é um interesse da literatura muito sobre isso e é altamente discutível. Eu acho que vocês trouxeram evidências positivas, outras nem tanto, mas é importante. Para quem for trabalhar, tem que ler bastante para ver que método que vai usar. O contraste, algumas vezes, tem vantagem, outras vezes não muda. Tem muita evidência controversa, mas claro que eu posso me ater pelo grau de hierarquia. Né, ver lá os maiores níveis e ver que, sim, em algumas condições e variáveis, ele é interessante. Assim acontece também, que foi bem mostrado pela dupla, sobre as meias de compressão, né, a questão da força mais ligada do que recuperações de outros tipos de treino. E outros métodos, tá? Mas eu só queria ressaltar essa coisa, tá? Da importância dessa forma geral de recuperação. Claro, notar bem, eu acho que, de novo, gente, lembrem, vocês como treinadores, é importante vocês notarem o que está acontecendo com o aluno de vocês. Para vocês terem ideia, hoje tem treinador que avalia, inclusive, o sono dos alunos mesmo. Tá? Eles botam sensores, acelerômetros e até em celular e simplesmente solicitam que eles durmam com esse equipamento ou
ou eles respondam lá um certo questionário. Tem o acelerômetro também, que é outro método, e aí eles já veem essa qualidade do sono. Os caras têm é quase como controlar a carga, né? Mas não só a carga, mas também essa recuperação, como parte da recuperação, tá? O pessoal tem usado isso. Mas claro que a gente coloca aí que é para situações onde eu tenha mais tecnologia, tá? Mas não é só tecnologia, também é informação, lembrem disso. Se eu souber usar bem, se eu tiver aplicativos inteligentes, eu posso fazer isso, às vezes, só com o WhatsApp, por exemplo, dos meus alunos. Né? Então, fazer alguma pergunta no início da manhã com eles. Né? Então, eu tenho um registro sobre isso. Ou eles responderem sempre no início da manhã um Drive, um Google Drive em tal lugar, e vocês têm o controle disso. Tá? Então, tem como fazer, tá? Isso que eu digo. Claro, algumas coisas precisam de tecnologia, mas outras precisam sempre... O limite principal é a cabeça, é conhecimento. Tá? Não é dinheiro nem equipamento, é isso que eu queria dizer. Vamos lá. Alguém já levantou. Ramiro, diga aí, cara. Primeiro, eu queria dar parabéns pro grupo. Foi uma apresentação muito show. Adorei os slides, ficaram muito bonitos. E eu queria perguntar, então, para vocês, na verdade, duas perguntas sobre os métodos de recuperação ali que vocês mostraram, né? Primeiro, eu queria perguntar sobre alongamento, né, que vocês citaram. Eu queria saber se tem algum efeito realmente de recuperação. É porque o Álvaro dá-lhe de pau nisso, mostra meta-análise, um monte de coisa pra gente, né? Então, eu fiquei com esse questionamento. Ele comenta sobre o alongamento não prevenir dor tardia e não prevenir lesão, certo? Vocês acharam alguma coisa que contradiz isso que ele falou? Ou acaba funcionando mais como um efeito placebo para os jogadores, ou atletas? Porque foi isso que eu tive contato quando eu fiz outros cursos por fora. Pois é, dos artigos que eu li, não acharam relação com remoção de lactato, com creatina quinase, com os marcadores de lesão em geral, não foram encontradas diferenças. Eu não sei se talvez tenha, o Léo talvez vai poder dizer melhor sobre isso, talvez tenha mais um efeito de relaxamento mesmo, mas no sentido mais emocional, psicológico da coisa, e não tanto... Mas aí até foi sugestão do Léo para deixar ali o alongamento. A gente estava nessa dúvida se deixava ou não. Então, foi tu, tartaruga. O Adriano estava alongando ali no... Eu vi ali o Adriano. Pro alongamento, pra mim funciona. Se é placebo ou não sei, mas para mim funciona. Aí, ó, começou. Depois nós vamos exatamente ali analisar esse no alongamento, ele tem um efeito, pelo que eu acabei lendo, eu li em outros artigos que eu acabei não colocando no trabalho, porque como a gente pesquisou mais sobre os quatro principais que a gente escolheu, sobre os outros a gente acabou não puxando tantos artigos sobre. Mas, pelo que eu li, era muito mais efeito placebo e também sobre diminuir a pressão arterial pós-exercício, alguma coisa assim. Que seria mais ou menos como como é que é? Do descanso pós-exercício. Eu até esqueci agora. Recuperação? Não. Oi? Recuperação? Peraí, vou até pegar aqui. Seria um recovery? Alguma coisa assim? Recuperação ativa, isso aí. Uma forma de recuperação, tem um efeito mais ou menos parecido, mas é mais pela baixa da pressão mesmo. Por causa do alongamento mesmo, assim, eu não achei nada. É isso aí mesmo, gente. Não tem muita evidência para mostrar isso, né? E acho que a Tassi, de certa forma, falou. Às vezes, mesmo que não mostre evidências de alguns aspectos, por exemplo, esse, né? Ele não evita lesão, não evita a dor muscular tardia e não evita os marcadores bioquímicos mesmo de inflamação, né? Não só a percepção, mas a própria... Tá, ok. Mas isso não significa que ele não precise ser usado, né? E tem um comentário ali, que eu não sei se era do Adriano, mas depois o Henrique começou a falar, não sei se era, ele brincou, mas eu sempre fiz e sempre foi bom, né? E isso é muito importante, sabe? Porque tem coisas que às vezes a gente não entende,
mas o pesquisador que está tratando de ciência do treinamento mesmo, tá? Não é o fisiologista que quer entender apenas a função do processo inflamatório e da proteína C reativa e algum mecanismo bioquímico ali dentro. Se ele está interessado no uso disso no mundo prático, na decisão, que o pessoal na clínica chama decisão clínica, né? A longo ou não a longo, ele tem que também tratar disso, dessa percepção do aluno sobre aquela prática, né? E a gente escuta muitos dizendo isso, que realmente se sentem bem fazendo. E outra coisa, o alongamento por si, ele já é um exercício que vai reduzir a intensidade, né? É um tempo ali que tu tem um procedimento que pode ser até sham, que a gente chama no delineamento de experimentos, né? É algo meio placebo, vamos dizer assim, que tu fique ali executando uma atividade, mas que te ajude a reduzir as intensidades, porque o tempo está passando, né? Então é isso que é visto, às vezes com controle, se tu deixa o cara sentado, tem coisas que ajudam a melhorar da mesma forma, mas mesmo assim, às vezes ele se percebe melhor alongando do que ficando sentado aquele tempo, né? E isso já é um bom motivo para manter esse alongamento. Tá? E aí, só para terminar, antes de passar, eu vi que o Henrique levantou o braço, mais alguém? Eu tenho a segunda pergunta aí. Que eu digo, assim, gente, só para resumir, eu acho que eu já trouxe essa ideia, né? Mas eu acho que eu já comentei disso lá na flexibilidade. Mas tem os alunos que dizem, eu já disse para vocês que tem entre vocês aí aos montes, diz assim, ó, bah, se eu não alongo, eu fico todo duro no outro dia. Tá? E o cara acredita piamente que fica todo duro, embora não se saiba bem o que significa esse todo duro, mas se sente pesado, alguma coisa assim. Tá? O que acontece, pessoal? Esses guri. Mas olha, o que acontece aí? O que acontece? Aqui, a melhor coisa a se fazer é dizer para o aluno, ó, cara, alonga, para tu não vir me incomodar mais, né? Para tu te sentir melhor. Não, tu não vai dizer assim, para não me incomodar mais. Mas tu vai dizer, então alonga, para tu tem que alongar mesmo, hein? Por favor. E tu mesmo lembra disso. Mesmo onde não tem o alongamento, faz esse cara alongar, porque ele se sente bem. E não é o fim do mundo, é essa relação psicossocial sobre a coisa, e também tem a ver com o fato da gente ter o que é difícil em alguns pesquisadores, da gente ter como é que se diz, uma humildade frente ao desconhecido, assim. Então, a gente ainda não sabe totalmente por que eles alongam, o que é essa coisa de se sentir todo cansado, todo duro que for, né? Mas funciona, eles se percebem melhor. É só a gente saber bem as razões. Não é porque vai diminuir dor muscular tardia, nem processo inflamatório. Tá? E, para finalizar também, eu já tinha mais uma coisinha, tá? É muito importante. Tem algumas práticas de treinamento que tem que alongar. Tá? Aí o nível de evidência é mais baixo, mas geralmente os níveis de evidência maior não se trataram disso. Isso também é difícil para alguns pesquisadores entender, principalmente das áreas mais de base, assim, da biomecânica, fisiologia. Que é o seguinte, tem estudos, por exemplo, feitos com bailarina, com grupos muito particulares, né? Sprinters de nível internacional, grupos específicos assim que treinam muito forte numa dimensão pesada e num ângulo muito alto, quase sempre ligado a isso. Ginástica artística, por exemplo, né? Onde as recomendações e até algum estudo mostram, mas claro que o nível de evidência é meio fraco, que tem que alongar. Né? Aí tem vários motivos ligados até à sua prática mesmo, né? Que eles têm que fazer um processo de fase final de treino, onde eles se coloquem um pouquinho em amplitudes onde eles fizeram coisas pesadas, ou seja, um alongamento. Tá? Ali é obrigatório ter um pouquinho de movimento, um exercício desse tipo. Tá? Mas é desempenho, né, Tarto? É isso, para grupos específicos, tá? E outra coisa, nem se sabe exatamente se isso melhora o desempenho, mas a evidência mostra que é bom fazer, tem que fazer mesmo, é obrigatório, não se tem dúvida. Né? O problema é que o nível de evidência é baixíssimo, até porque é difícil fazer estudos com esses grupos, de ter evidências maiores mesmo, tá? Mas também tem isso, tá? Aí eu passo aí a palavra, eu acho que o Henrique levantou o braço e o Adriano, agora não lembro quem. Não, o Ramiro tem a segunda pergunta. Não, era só sobre uma história que é mais sobre na área do basquete, que tinha o Kobe Bryant, que faleceu recentemente, que muitos dos treinadores dele falavam que ele gostava de alongar depois do treino, e para ele falou que o sucesso que ele teve todo ele dava pro alongamento, sabe? Ele
treinava lá 5 horas por dia, depois ia lá, alongava. Não, foi para alongamento. Daí, tipo, é meio nessa, sabe? Tipo, tem esse grande efeito da crença no método também, que ajuda, querendo ou não. É isso aí, cara. É isso aí, tá? E aí, claro, de novo, é fazer essa separação, né? Se o cara entra nessa prática gostando muito do Kobe Bryant, na minha época, eu sou mais velho, né? Mas se o Kareem Abdul-Jabbar tivesse dito uma coisa dessas, eu, na minha prática, teria dito, porque ele, para mim, é o meu herói. Os caras querem vir depois com o Michael Jordan, coisa, os caras não viram o Kareem Abdul-Jabbar jogando, né? Para mim, não tem como, é a discussão de Maradona e Pelé. Mas mesmo assim, isso tem a ver. E o treinador tem que estar atento a isso, porque aí o cara é metido a pesquisador, né? Não, mas a Medicine Science disse que a evidência não é maior, e às vezes até mal interpretado, porque quase sempre esses níveis de evidência maior não foram feitos com aqueles grupos específicos, né? Então também é uma leitura errada disso. Por isso que vale muito isso que foi colocado, tá? Que o Henrique colocou. É interessante saber, entender essas histórias para compreender um pouco como é a cultura local, para entender como está colocado isso, quais são as crenças que os caras têm dentro. Porque se tu se tu vir de fora achando que isso é tudo bobagem, a gente sabe no mundo real o que acontece. Tu simplesmente não é um cientista do esporte, porque tu é um colonizador, a gente diz, né? É o cara que vai lá no grupo, vai lá, mede um monte de coisa e vai embora. Mas não está no mundo real deles, né? E aí é difícil tu querer mudar realmente, substancialmente, essa realidade, porque tu não faz pesquisa de dentro, né? Tu faz pesquisa colonizando, e aí não dá certo. E a gente tem aos montes por aí, né? Vai lá, gente. Quem mais era? O Henrique falou, o Adriano, não sei se comentou já, fez, né? Vai, Ramiro, vai, Ramiro, vai, Ramiro. O Ramiro, vai Eu lá. queria falar uma coisinha. Demoraram. Eu gostei muito da... Oi, Vai lá, tudo bem? toca. Eu gostei muito da apresentação de vocês e eu gosto muito sempre de relacionar com a parte prática, assim. A gente tem muito... Vocês falaram de recuperação, né? A gente, pelo menos, eu acredito que o pessoal da nossa área, a gente tem muito receio de até que ponto a gente pode ir, não avançar, não entrar no trabalho do outro, do fisioterapeuta, enfim. E, peraí que abriu um negócio aqui. E aí eu queria saber se existem, assim, protocolos diferentes para nossa atuação profissional e para dos fisioterapeutas com essas questões que vocês falaram aí. Eu acho que começa na questão dos equipamentos também, assim, tipo, tem, por exemplo, eletroestimulação, é uma coisa que não é abordada, assim, pra gente, pelo menos em momento algum da faculdade, então acredito que seria, desculpa a palavra, mas seria ridículo que a gente tentasse entrar, avançar nisso, né? Eu acho que parte algumas coisas de equipamento, mas de um certo modo é importante a gente ter esse conhecimento para até mesmo para tu ter como é que eu vou dizer, nem sempre tu tem ali um fisioterapeuta à disposição da tua equipe, entende? Mas tu tá vendo que tu tem ali uma necessidade porque os teus atletas não estão se recuperando para uma sessão de treinamento, para outra. Então, eu acredito sim que a gente tem que cuidar para não avançar, mas também a gente não pode simplesmente ignorar, porque, querendo ou não, ter um fisioterapeuta à disposição de uma equipe é um privilégio, assim como ter... ainda pode ter o fisioterapeuta, mas pode não ter os equipamentos também, por exemplo. Ou, enfim, é uma linha tênue, mas acho que vai muito do bom senso, assim mesmo. Que nem a questão da nutrição, é importante a gente saber também, mas não entrar porque não tem coisas que de fato não condizem a gente. Aí vai muito do nosso bom senso, no meu ponto de vista. Até que tem muitos, que nem a gente mostrou ali, tem muitas técnicas que são mais acessíveis e outras menos acessíveis, tanto por causa do equipamento, como a Tassi falou. Tipo, vamos falar na parte da compressão. Tu tem um foam roller ali, é muito mais fácil do que ter uma bota pneumática a teu dispor, sabe? Principalmente trabalhando, que na maioria das vezes a gente trabalha até sem a parte do fisioterapeuta junto.
são muito mais em alguns níveis um pouco maiores, assim, que tem um acompanhamento do fisioterapeuta para ajudar. Que aí a gente, que nem a Tassi falou, parte muito do nosso bom senso, mas daí utilizando os métodos mais convencionais, né? Como a gente apresentou ali na parte da compressão mais. Em vez de usar crioterapia, usar uma banheira de gelo. Saquinho com gelo ali e tal, tipo, são coisas que a gente sabe que tem algum resultado, mas que a gente não entra tão a fundo. A gente sabe o resultado parcial daquilo ali que pode ajudar na parte final do treinamento, mas a gente não pode sair recomendando para a pessoa fazer em casa, procurar um tratamento de crioterapia, tipo, é uma coisa muito mais da parte logo após o treinamento. Uma coisa até engraçada que eu e o Henrique, a gente tava brincando, assim, numa das reuniões que a gente teve, que as pessoas sempre perguntam, quando que se coloca gelo? Perguntam muito pra mim, tipo, né, quando é que coloca gelo e quando é que coloca bolsa de água quente? E aí eu sempre fico, tipo, olha, na dúvida vai gelo, sabe? Mas é uma questão realmente que a gente não tem muito embasamento, assim, a gente que tem que ir atrás, mas se tu não sabe muito bem o que dizer, tu ainda fala para a pessoa, olha, de fato eu não sei, mas dentro do meu conhecimento, o gelo talvez vai te ajudar, porque tem mais evidências sobre isso. E tem a questão também de que a própria fisioterapia muitas vezes entra dentro do campo da educação física. Então, realmente é uma linha muito tênue, assim, e que vai muito do bom senso mesmo, tanto da nossa parte quanto da deles. Bom, acabei, parei. Ótimo, gente, é isso aí, é isso aí. Bom senso sempre, e eu sempre tento fazer um discurso que não fique nessa coisa discurso da proteção, como é que se chama isso? Tem um nome feio, né? Bastante feio para isso. Eu fui até contra a regulamentação, aí muita gente queria me matar na época, né? E aí continuo acreditando que o nosso avanço como profissão não tem a ver com essa regulamentação, tem muito mais a ver com a nossa qualidade do que a gente vai prestar, e é isso que vai se resumir, assim. A Tassi trouxe um problema que eu me lembrei da minha também, e alguns de vocês já devem ter passado ou vão passar, que é os meus vizinhos lá do meu prédio. Eu morava ali perto da Vila Jardim, ali perto de Iguatemi, antes de ir para Lomba aqui, e eu me lembro dos vizinhos do prédio descendo, porque sabiam que eu era do laboratório, né? Eu era da educação física, então eu era um quase médico, e aí os caras vindo com tornozelo inchado, queriam tirar dúvida, coisa rápida, às vezes não tinham acesso à questão da saúde, mas e tentavam, e eu, gente, não é assim. Aí eu ficava bravo com minha mãe, porque era tudo via minha mãe que tinha os contatos, essas coisas que a gente sabe que acontece e tem que lidar. Mas fora o discurso profissional e o risco de estar ultrapassando, e se eles também ultrapassam o nosso, que é uma maneira de olhar, mas acima de tudo isso é o que a Tassi falou, é bom senso e conhecimento específico da coisa, né? E aí a coisa se responde, né? Eu tenho ali uma eletroterapia. O que eu sei disso? Assim, eu me lembro do professor Guimarães, que foi o cara dos que trouxe a eletromiografia para o Rio Grande do Sul e no Brasil, foi um dos primeiros a publicar em nível internacional e entender um pouco mais disso. Ele era da educação física, mas ele mesmo dizia, se eu tiver que trabalhar com alguma coisa, eu vou ter que estudar muito sobre aquilo, e eu até posso fazer como um auxílio, mas até onde eu entenda bem, até onde eu tenha ferramentas importantes, porque o caminho é meio... Então, na maioria das vezes eu não vou poder fazer. Resumindo um pouco o que a Tassi disse, vai ser ridículo para a maioria das vezes mesmo, né? O que pode acontecer é lembrar que tem um cara que pode ser bolsista do Marco Vaz, que entenda de eletroestimulação muito mais do que qualquer outro fisioterapeuta, e use isso mesmo na sua prática de pesquisa, com clínica, com prática mesmo, né? Como o professor Marcos está fazendo. Ele, inclusive, construiu um equipamento de inovação, né? Trazendo esses elementos. Aí a coisa aí já não é nesse sentido, entendeu? Mas o que muda é só isso. Tu estudou bastante para isso, tu entende profundamente isso? Não. Aí tu tem que pensar sempre nos parceiros da ciência como isso no quem sabe, né? Liga para o parceiro. E assim, gente, eu vou dizer para vocês, muitas vezes o problema não é dinheiro, o problema é conhecimento. O custo de uma ligação, de um WhatsApp com um colega, com tua rede de trabalho, teu network da área da saúde, não se conta em valores.
se conta em conhecimento, é ligar, dizer, cara, pode me ajudar nisso? O que dá para fazer? Às vezes não dá mesmo, porque é dispendioso. Tá, não dá, temos que pensar numa outra possibilidade. Agora, tem outras que são mais o gelo mesmo. Claro, tem uma questão, se é lesão é uma coisa, agora se é recuperação, é claro que dá para usar, é claro que a gente pode, só que nós temos que estudar sobre isso, né? Ver exatamente o que é que a gente está fazendo ali, né? E que ajuda os caras ou não, né? Por exemplo, das meias de compressão, tem a ver ali com uma simulação de pressão hidrostática que eu comentei para vocês, que nos remonta a todas aquelas adaptações cardiovasculares gerais. Ela faz um pouco isso, ela ajuda no retorno venoso e ela tem dois caminhos ali de mecanismos, né? Um são os vasoreceptores, né? Pressão mesmo nas pernas, que vai ajudar o retorno venoso e vai desencadear todos aqueles processos que eu comentei para vocês, uma redução de frequência cardíaca. Era mesmo parecido com o que acontece com o frio, com água, né? Com imersão na água, né? Por causa dessa pressão mecânica, digamos, né? E tem o mecanismo da analgesia, a própria pressão também atuando sobre os baroreceptores e atuando sobre a nocicepção, que é a questão essa ligada sensorial, né, sobre a dor, né, a visão mais biológica dessa dor, que também vai estar interferindo nisso, e aí muitas vezes vai estar modificando a percepção de dor. Lá no sistema nervoso central, nós vamos estar interpretando aquilo com menos dor também por causa dessa analgesia, que a água faz bastante, é um elemento interessante, e também tem outros, a meia de compressão. Mas tudo isso a gente tem que estudar um pouco, né? A gente, ao longo do nosso desenvolvimento como profissionais, a gente tem que estar sempre procurando entender um pouco mais isso para a gente ter melhores decisões, né? Estar mais pronto para variações de respostas, etc. Né? Mas é isso aí, tem muito do bom senso. Mas lembrem sempre, sempre quando aparecer a discussão profissional, gente, o que mais me aparece, eu vou dizer para vocês, dos meus colegas profissionais, e assim, ó, é tiro e queda, que quem mais fala, e eu sei que nenhum de vocês falou, tá? Mas quando surge esse assunto, eu gosto de esclarecer e preparar vocês. Quem mais fica discutindo, não, mas eu poderia usar eletroterapia porque eu fui aluno do professor Guimarães, né? Que usou tudo aquilo que eu acabei de dizer, então esses físicos não estão com nada e estão invadindo o nosso espaço, e eles vão ver, nós temos que processar, eu estou entrando no CREF, vou também ganhar vou entrar naquela turminha lá, que a gente paga um monte e o dinheiro não sabe para onde vai, eu vou entrar nesse negócio. O que acontece, pessoal? Quase sempre esses caras são maus profissionais. Esses caras não têm uma visão social do todo, eles estão mais interessados nos pila dele a curto prazo, não é qualidade de serviço, quase sempre tem uma discussão que infelizmente, tu vai ver tecnicamente, não se sustenta. Enquanto que caras que são muito bons profissionais, caras que estão estabelecidos, estão super... Cara, eles falam dos colegas como parceiros, e inclusive trabalham como parceiros, assim. E com uma dimensão social maior. O problema não é o meu emprego, não é o fato do físico que está me roubando, a gente está brigando entre nós, o problema é outro, né? Até a relação do dono da academia, tem muito dono que é professor de educação física, mas não é professor faz tempo, o cara é só um gestor que continua sugando o seu trabalhador. E continua fazendo isso, e o pessoal continua dizendo que o problema é a física que está nos roubando. Não, tem problemas muito maiores, até de respeitabilidade diária mesmo. Se vem um médico falar qualquer coisa que ele dá aspirina lá, custa R$300 para ele dizer que tem que dar uma aspirina. Nós estudamos um monte, fazemos um procedimento enorme, quando ganhamos R$20 a hora, a gente está dando graças a Deus, né? Então a gente teria que fazer uma discussão que foge muito disso, que é uma questão muito mais social, que envolve outra relação, que é principalmente, geralmente, dos caras que pagam, né? Que aí é, de novo, a relação do trabalhador e do empregador, que sacaneiam muito, né? Se puderem, tem muito ainda disso. Mas tá, isso é uma outra discussão. Eu acho que é uma coisa que tem que ser uma parceria mesmo, né? Uma multidisciplinaridade, que nem eles falam. Trabalhar em conjunto e não ter uma competição, porque trabalhar em conjunto vai ser muito mais benéfico para ti, para o teu colega, para o teu aluno, para o teu paciente, enfim. Acho que é essa dica, né, que fica. Boa, boa. O Ramiro levantou a mão, não está sendo contemplado, não é possível. Né? Tem como levantar duas mãos para ver se chama mais atenção? Vai. É que tem um professor que emenda um assunto no outro, assim, daí a gente não consegue manter um raciocínio, né? Nunca gostei desse tipo de cara, tá louco, né? É complicado. Mas é um bom professor, é um bom professor, é um bom professor. É esforçado, né? Ele se esforça, O importante é tentar, né, Tarto? Que droga. Geralmente eu corneteio o Álvaro e o Cadore, são as minhas meus maiores focos, né, cara? Agora eu tenho a autocorneta também. Aí eu tô avançando nisso, né?
Eu tenho outra coisa para falar agora, que é o setor da piada. Sabe que quem vem com a cuia azul já perde meio ponto de cara, né? Mesmo que venha com abrigo vermelho, já começa... Deu, já... É o Eu Grêmio. não, Até apagou, eu não não vou falar apareceu. nada, prefiro não Ela só comentar. toma chimarrão para baixo agora. Não, ou arrisca, meio ponto. O que é meio ponto também na vida da gente? Né? Tá, olha só, tá. E grupo. Eu queria perguntar para você sobre essa questão de crioterapia, tá? Porque um tempo atrás eu fiz um curso indicado justamente pelo Cadori, que o Tarto acabou de citar, que tinha o Cadori e o Álvaro também como palestrantes. Mas teve isso como a palestra de outro professor, que eu não lembro bem agora quem era o nome, mas se eu não me engano era preparador físico de um clube de futebol brasileiro. Ele comentou que a banheira de gelo pós-jogos era mais um efeito realmente placebo do que uma recuperação realmente efetiva. E eu queria perguntar para vocês se a crioterapia, se vocês viram alguma coisa, entraria nessa mesma ideia, ou se por baixar ainda mais a temperatura, ela funcionaria realmente como uma recuperação. Henrique e Tassi, vocês viram alguma coisa específica, assim, que se parecesse com essas condições, né? Que aí é o pós-jogo ou pós-treino, Ramiro? Pós-jogo. Pós-jogo mesmo. Uhum. Sendo bem honesta, a gente tentou não focar tão especificamente, que nem até outra colega tinha perguntado no WhatsApp. É muito assunto, a gente até gostaria de se aprofundar. Na verdade, até eu e o Henrique, a gente estava até conversando que foi tão legal de fazer o trabalho que a gente tava o semestre inteiro pensando e pesquisando e indo atrás por gosto, assim, sabe? Mas que, no final das contas, a gente teve que pensar no trabalho como algo mais amplo, então a gente acabou não entrando nesses pontos, assim, por exemplo, da banheira de gelo, mas a princípio, de um modo geral, até posso te mandar diretamente no WhatsApp depois, Samiro, a meta-análise que eu achei ali, que disse que a crioterapia tinha efeitos e explicava como que ela funciona, assim, né? Quais são... Então, de repente, talvez seja interessante para ti dar uma olhada, mas é aquela coisa, tudo depende de cada tipo de exercício, depende da abordagem, depende da temperatura, tem alguns estudos que defendem que só a imersão em água gelada já ajuda. Tem aqueles equipamentos de neve carbônica também, que está sendo bastante usado. Tem várias fotos, por exemplo, do Neymar dentro do negócio lá, menos 150 graus, e você fica pensando, não, mas por que estariam usando isso, uma coisa tão cara, sem evidência nenhuma, assim, sabe? Alguma coisa deve estar acontecendo, né? Pode de fato não estar funcionando, mas alguma coisa está acontecendo. Então, a gente não entrou nesse nível, assim, de detalhe, mas acho que é de se pensar, assim, pelo menos, de se colocar a pulguinha atrás da orelha. Quando a gente foi procurar sobre a crioterapia, a gente se focou mais nos objetivos gerais do método, mas não focamos em situações tão de treinamento, assim, como eu fiz até um comentário, foi o único estudo que eu achei, assim, que teve um comparativo bem explícito, que foi o da compressão, que teve estudos com triatletas e com um grupo de treinamento de força. Mas na crioterapia eu não consegui achar, nós não consegui achar, até não procurei, porque a gente já estava nessa questão de diminuir um pouco da nossa apresentação, porque ela ia ficar, tipo, gigante. Mas pode, não sei, aqui é especulação agora, nada disso. É muito mais para a banheira ser uma coisa muito mais sistêmica, né? O que a gente procurou é muito mais o efeito da crioterapia local, tipo, no local da lesão, como se fosse uma lesão no quadríceps, daí vai lá e coloca tipo uma bolsa de gelo, alguma coisa assim, mas não exatamente sobre a banheira de gelo, entendeu? Era muito mais uma coisa local, não sistêmica.
Gente, olha só, até a pergunta do Ramiro foi bem básica, até foi boa a explicação, mas a questão acho que era mais ou menos o que eu achava também. Eu não tenho certeza e pelo que eu vi, vocês não foram atrás exatamente disso. Então, tá, é isso. A gente não sabe bem, Ramiro, totalmente. Agora, eu me lembro de conversa com o Fábio Nakamura, por exemplo, um dos caras que publicou sobre isso, que ele me disse mesmo que para desempenho, tá? Ou seja, quando tu avalia 24 horas depois do jogo, 48 horas, tem marcadores de desempenho, que aí é assim, ó, é sprint, é o RSA, né, a resistência lá de sprints repetidos, desempenho mesmo de jogo, vários fatores não melhoraram, seriam específicos à atividade do jogo. Tá? Agora, o não usar isso de novo, mas eu quero melhorar esse desempenho nessa fase, não, talvez, por exemplo, a diminuição da inflamação não, mas do inchaço mesmo, local, em articulações, etc., possa ajudar a percepção, às vezes, mas tem que ver bem com cuidado, tá? Eu também não sei te responder, resumindo, não sei, né? A gente até poderia ver isso, dar uma busca, vocês dois que buscaram sobre isso, procurem um pouquinho, Henrique, tá? Exatamente sobre o pós-jogo e o marcador em si, sempre trazendo isso, né? Porque, de novo, não quer dizer que não serve, tem que cuidar, porque às vezes até o pesquisador vende como... Eu sempre disse, o Fábio faz isso até, ele já colocou em algum lugar lá que diz, eu já disse que isso aqui não serve mesmo. Claro, tem que ver bem o que não serve para desempenho, para recuperação do desempenho, né? Quer dizer que no pós-jogo fazem um teste, o cara está reduzido o desempenho dele e depois vem essa recuperação. Agora pode ser que outras coisas melhorem e é aí que está a questão. Tem que o pesquisador dos times, eles estão muito atentos não só ao desfecho final, mas a todo o processo e também a percepção do atleta. Porque tem isso também. Eles há anos que vêm mostrando esse jogador indo para a piscina, dessas coisas de gelo e tal, e até esse equipamento que não é tão novo, do carbono esse, né? E eles meio que brincam com isso. Também é uma parte que vira uma cultura deles ali, né? Então, isso também pode estar interferindo, né? Diga, Henrique. Ali que a gente conseguiu achar um pouco mais específico da crioterapia, mas só que daí foi um método conjunto entre bota de compressão e crioterapia, que daí é um aparelho da bota de compressão, só que daí dentro do aparelho onde onde tem a bomba para fazer a pressão, é colocado gelo ou água com gelo, não lembro, que daí teve um efeito ainda maior do que só a compressão, mas isso foi tipo o máximo que a gente conseguiu achar, que eu consegui achar de evidências, que eu procurei ali. E melhorou o quê? Tu lembra, Henrique? Qual era o desfecho em si? Porque lembra sempre disso, melhorou assim, mas o quê, né? Porque, entende? Pode variar um monte, né? Que eu acabei não colocando aqui porque eu só ia citar mesmo, até que tá ali no slide da compressão. Mas eu só fui citar mesmo. Eu vi que tinha, eu vi que apareceram os resultados, mas não me atentei muito aos resultados. Mais para compressão vamos fazer essa tarefa, que eu acho que é legal que o Ramiro trouxe, mas sendo bem focado, tá? Vocês dois procurem isso exatamente para pós-jogo e a gente começa até a próxima aula respondendo isso, bem focado do que vocês... Se não encontraram também, só sejam bem sucintos. Não encontramos, ponto. Não sei, não temos, tá? E procurem isso, mas lembrem sempre de mostrar o desfecho que eles viram, porque senão fica, melhora, ajuda, mas a gente tem que sempre estar atento ao que exatamente, tá? Façam isso como tarefa para a gente não levar mais tempo aqui, porque a gente já se estendeu um pouquinho. Não, vou até tentar achar o artigo que comentava sobre a crioterapia junto com a Boa, tá? Façam isso, assim, eu sei que vocês já procuraram um monte de coisa, então deve estar mais ou menos perto das coisas que vocês viram, que não se aprofundaram pela questão do tempo, que está ótimo, né? Mas eu acho que é uma questão prática. Uma questão final, assim, que eu acho importante de comentar é que, tipo, tudo depende, assim, basicamente tudo depende. Depende do exercício que tu fez, da abordagem que tu vai usar, isso, da temperatura que tu vai estar emergindo, tudo depende. Tá, mas mesmo assim, tudo bem. Escolher um método e entrar a fundo. Tá, sim, tudo bem, tá? Mas lembra sempre que tem como dar algumas mensagens mais... É isso, nesses casos, dependendo disso, daquilo, melhorou tal coisa, o outro não melhorou. Eu entendi. Algumas coisas vocês até disseram mesmo, das principais mesmo, tá? Agora, a pergunta é bem focada nesse aspecto.
o pós-jogo, então as características do jogo, e aí vai deixar abertos os desfechos, mas digam quais são, assim, quando mostrar, Sim, mesmo sim. que seja pouco, né? Tá? E aí fechamos por aqui, gente, para não estender mais, tá? Ótima discussão, mas só pela questão de tempo aí. Muito 10 mesmo. Encerramos por aqui, eu vou para o tópico especial. Vamos lá.